Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso podcast. Hoje o nosso assunto por aqui é sobre os riscos psicossociais para mulheres em cargos de liderança. Foi tese de um trabalho acadêmico da psicóloga Monalisa Coldebella. Ela está aqui conosco e vai nos prestar alguns esclarecimentos. Vamos falar sobre esse assunto aqui no podcast agora. Bem, como eu falei então, é um trabalho acadêmico, uma tese de mestrado da Monalisa que está aqui conosco. Daqui uns dias ela já vai defender essa tese e nós vamos ter aqui a oportunidade, né, Monalisa, de conhecer um pouquinho mais sobre esse teu estudo, o que você verificou, o que apontou, o que já podemos também ter aí de informação sobre esse assunto. Me parece óbvio, né, que há que se considerar que as mulheres nesses contextos têm um papel diferenciado, né, em função de todo o histórico de cada uma, das funções que nós temos, né, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida, na nossa rotina. Bem-vinda, que bom estar aqui contigo. Obrigada, agradeço o espaço, né, por estar aqui falando um pouquinho da minha pesquisa, né, dos dados que a gente encontrou e de discutir esse tema, que justamente, né, esse era o meu intuito, assim, a gente falar um pouco sobre mulher e o trabalho. A gente sabe o quanto pode ser um desafio para a mulher, né, esses inúmeros papéis que a gente tem, né, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, né, ser mãe, ser esposa, os afazeres domésticos muitas vezes. Então o meu objetivo assim era discutir um pouco isso, né, trazer um pouco isso na minha pesquisa, e foi isso que a gente fez. E como é que chegou até esse assunto, assim? O que despertou esse teu interesse aí? Foi algo pessoal? Foi um estudo de caso particular, assim? Eu sempre gostei muito, assim, eu trabalho na área de gestão de pessoas, então trabalho com líderes ou mulheres também. Sou mulher, né, e a gente também vive um pouco disso na pele, quem é mulher sabe, dos desafios que a gente tem. E aí me interessou falar sobre esse tema, sobre carreira da mulher, sobre esses espaços que a gente ocupa. E aí, conversando com a minha orientadora, a gente chegou, então, nesse tema, os fatores de risco psicossocial, que é basicamente, né, quando a gente fala de trabalho, aquilo que protege a mulher do adoecimento e aquilo que também pode levá-la ao adoecimento físico, adoecimento psicológico. Claro que a gente precisa pegar um recorte sempre, né, não conseguir ser tão abrangente. Então, usei justamente a liderança porque é uma função que tem também uma demanda alta, né? Uma sobrecarga, e que muitas vezes a gente vê o papel como o ganho que se tem nessa função, né? Mas poucos estudos, e até isso eu encontrei, assim, poucos estudos se fala sobre a liderança como o impacto disso, né? Desse olhar de cuidado para quem ocupa cargos de liderança. Então, uni as duas coisas, assim, né? E pude trazer um pouco disso na minha pesquisa. Então, tu teves aí uma certa dificuldade nas referências bibliográficas. A tua pesquisa vai acabar sendo uma referência lá na frente, né? Isso foi algo que a gente, assim, encontrou, né? E quando tu pega o recorte de mulheres, muitas pesquisas vão trazer riscos psicossociais, mas não especificam, né, mulheres. E aí, quando se fala de liderança, então ainda mais, né, ainda mais limita os estudos nesse ponto. Bem, fatores de risco, como você falou,
tanto para o adoecimento como para o enfrentamento. Vamos Isso. começar por aí já tentando identificar quais são. Então, o que são riscos psicossociais, né? Para quem está acompanhando a entender. São condições que vão estar presentes no trabalho, que favorecem o adoecimento ou que vão prevenir. Então, a gente vai falar, assim, de sobrecarga de trabalho, muitas demandas de trabalho, eu tenho que trabalhar num ritmo acelerado, eu tenho condições ali no ambiente em que não há reconhecimento, eu passo por situações de assédio moral, assédio sexual, eu não tenho essa questão de ser valorizado no meu trabalho, a liderança, as relações na organização são relações que não são positivas. Então, se a gente for olhar, né, eu usei um instrumento que avalia isso na minha pesquisa, é um dos instrumentos mais utilizados mundialmente, assim, para avaliar riscos psicossociais. Ele avalia, então, em torno de 24 dimensões ali, né, dentro desses riscos psicossociais. É como se fosse um teste, assim? Exato, é uma escala, né? Escala, tá. Ela vai ter várias perguntas ali, e cada pergunta vai avaliar um desses riscos. Então, eu vou avaliar a relação interpessoal no trabalho, vai ter uma pergunta voltada a isso. Eu vou avaliar o conflito trabalho-família, que esse era uma das hipóteses, né, de que eu tinha, principalmente quando a gente fala de mulher, por conta de, né, eu tenho um trabalho que demanda e, ao mesmo tempo, eu vou ter, né, toda uma demanda familiar, uma demanda em casa, de cuidado, né? Quantas pessoas passou aí por esse estudo? Foram 257 mulheres, né, que participaram, que responderam à minha pesquisa. Nossa, um trabalho bem, né, sem dúvida nenhuma aí, que exigiu bastante atenção, bastante responsabilidade e concentração. São mulheres, assim, do teu entorno, que você conhece, aqui da cidade, como é que foi? Ficou mais concentrado na região sul, né, por eu ter mais pessoas próximas, né, que eu conheço, mas ela se estendeu a todo o Brasil. Tive respondentes da pesquisa de outros estados também, região sudeste, mas, claro, a maior concentração foi aqui. Muito por indicação de mulheres que também são líderes e que conhecem outras, mas teve aberto, assim, né? Ficou 2 meses aberto, né? E a gente foi convidando, uma passando para outra. Existe uma plataforma específica para isso, para as pessoas responderem? Foi usado o Google Forms. Tá. Então, através desse teu primeiro contato, vamos dizer assim, com essas mulheres que têm esses cargos, você conseguiu identificar alguns fatores, alguns... já tem aí as suas condicionantes para a pesquisa. É isso, a gente já... É uma pesquisa quantitativa, né? Então, a gente já fez toda a análise dos dados aí, o próprio instrumento, né? Eles nos mostra como a gente vai analisar esses dados, enfim. E a gente teve os resultados, né? Que foram bem significativos, assim. Nós vamos poder falar antes mesmo da tua apresentação? Podemos, já temos eles já tabulados, né? E aí, o que apareceu? A gente identificou, assim, altos índices nas demandas de trabalho. Então, as mulheres líderes têm bastante... precisam trabalhar num ritmo acelerado, né? Bastante demanda. E, claro, né? Por estar num cargo de liderança, a gente sabe que isso vai ter também. Demandas emocionais. Então, também, um cargo de liderança, eu preciso lidar com pessoas, gerir a minha equipe. Então, vou ter bastante demanda emocional. A gente teve níveis bem altos de estresse e burnout. Então, passou de 80% de risco. O burnout é quando o trabalho interfere diretamente na qualidade de vida, né? Isso, quando a pessoa já está indo para um adoecimento, né? Em função do trabalho. Em função do trabalho. Ele é especificamente voltado ao trabalho, não há impacto de outras questões pessoais, né? Algumas pessoas chegam a níveis bem preocupantes, né? De não conseguir mais. Não conseguir mais trabalhar. Se deslocar ao trabalho, né? Inércia total. E se identificou isso? Isso, se identificou riscos, né, dessas mulheres. Com afastamento? Não, elas ainda trabalham, né? E aí o instrumento, ele mede o risco, né? Não necessariamente elas já estejam em burnout, elas estão com um risco para... sim, que pode se desenvolver. Isso, Tá.
essa relação com a família aparece bastante, né? Sim, e aí outro índice, além desses, né, que deu bem significativo foi a questão da trabalho e família, né? A conciliação desses papéis, deu em torno de 44% de risco para isso. E a gente, né, imaginava que isso poderia aparecer, porque uma das coisas que me levou a fazer essa pesquisa foi justamente esses diversos papéis que a mulher tem. De eu ter que conciliar a vida pessoal, eu ter que conciliar o cuidado, né? O cuidado dos filhos, afazeres domésticos. Até uma pesquisa do IBGE, que a gente teve mais recente, assim, em 2022, as mulheres, elas gastam 21 horas semanais com afazeres domésticos, enquanto os homens 11 horas. Então, a gente tem um número mais elevado, né, de demandas domésticas que a mulher exerce. Então, o que a gente vê, assim, que embora a mulher, ela foi para o mercado de trabalho e cada ano aumenta o número de mulheres, né, em trabalhos formais, isso é bom, né, isso é positivo, a gente não teve também um avanço nessa questão do papel da mulher de cuidado, né? E acaba ficando sobrecarregado, que a gente chama de dupla jornada, tripla jornada de trabalho da mulher. Então, ela tem toda a demanda do trabalho e ela tem mais as demandas ali pessoais. Até foi tema de uma das redações do Enem, acho que não sei, um ano atrás, 2 anos atrás, né? Essa questão do trabalho de cuidado. Que a mulher tem esse papel, mas é um papel não remunerado muitas vezes. E não reconhecido como trabalho, às vezes, inclusive, né? As mulheres até que optam por, né, cuidar dos filhos, né, cuidar da casa, é entendido como você não está trabalhando, né? Mas é um trabalho e a gente tem essa escolha, assim, enquanto mulher hoje, a fazer. Até a gente brinca assim, né? Às vezes eu vejo uns vídeos no Instagram. Tá bom, mulheres, já conquistamos o trabalho, agora podemos ficar em casa, cuidar da casa, né? Mas a gente teve, graças a Deus, né, a oportunidade de ir para o mercado e hoje poder fazer essa escolha de eu ter um trabalho formal ou eu ter um trabalho em casa, mas ainda precisa ser muito reconhecido esse trabalho de casa como um trabalho também, né? Você chegou a especificar mulheres com filhos, sem filhos, Sim. em diferentes escalas? Também avaliamos isso. Não, a gente não teve nada tão significativo assim de diferença em relação a ter filho ou não ter filho nos dados. Olha que interessante, né? Porque, em princípio, eu já pensava que Sim. Se houvesse a maternidade envolvida, né, poderia interferir aí nos fatores. Claro que a maior parte das minhas participantes tinham filhos, mas não foi significativo, assim, não teve diferença o fato de ter filho, impacto ali no quanto elas teriam dificuldades nesses pontos ali, nesses riscos. Bem interessante. Esse desenho, né, que se faz através dessas informações, desses dados, permite que se criem estratégias de enfrentamento, e eu me refiro principalmente a empresas, organizações que mantêm mulheres, né, em cargos de liderança. Isso, esse é o objetivo da pesquisa, né? Que ela possa sair do meio acadêmico, claro, e com um embasamento, assim, né, de dados reais, porque eu posso dizer, né, as mulheres em cargos de liderança passam por estresse, passam por burnout, tem muitas demandas, mas o que é real? Isso ou não é? Não. Então, a pesquisa ela vem para confirmar justamente, né? Isso acontece, está comprovado que isso acontece, claro que é nesse recorte, nessa população. Mas é a ciência tomando conta aí. Exato. Então, ela vem para isso e para que a gente aí, a partir daí, adote estratégias para justamente melhorar o ambiente de trabalho para as mulheres em geral. Eu falei de liderança, mas, né, a gente pode pensar que isso acontece com outras mulheres também, em outros cargos, né? Ou também homens que atuam em cargos de liderança. Então, o objetivo da pesquisa é essa, né? E até pela tua experiência já, né, nesse contexto, em uma empresa que tem a gestão, né, desse recorte, vamos dizer assim, como foco de atenção, o que já se pode dizer sobre como enfrentar, como estar
preparado para que se evite, né, que esses fatores se tornem efetivamente um risco. A gente vai falar assim, né, que eu ter primeiro um olhar para essas questões de gênero quando eu vou falar de trabalho. E aí eu posso pensar em grupos, né, onde eu possa falar sobre mulher. Tem empresas que já têm, dentro das empresas, formações de liderança para mulheres, né, grupos de liderança para mulheres, porque a mulher vai passar por todas essas questões, essas dificuldades. A gente não pode ignorar, né, que tem todo esse contexto. Ter rede de apoio para que essas mulheres possam também ter um suporte, né, poder conversar com alguém, poder, eu tô com uma dificuldade aqui, com quem que eu posso falar dentro da organização. Também a gente pode pensar em processos de recrutamentos que vão ser mais igualitários. Então, a gente sabe que, em dados, assim, hoje o Brasil tem 39% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, né? Empresas públicas e privadas. É um número que ele aumenta a cada ano. Aumentou muito, isso, expressivamente. Isso. Teve um ano aí que deu uma diminuída, mas volta a crescer esse número. E a gente está sempre crescendo, né? Então, a partir disso, desse olhar de processos de recrutamento igualitários, porque a gente vê que ao longo do tempo, por essas questões, as mulheres tiveram menos oportunidades de chegar a esses cargos. Então, desde o processo de recrutamento, salários igualitários também. Eu ia dizer, a que custo nós temos esse índice aí de quase 40%? A tua pesquisa mostrou isso? Se existe uma diferença de salário, de remuneração? Não foi não era uma variável. O foco de atenção e nenhuma variável. Isso, ainda existe, né? A gente sabe, algumas pesquisas trazem que ainda existe essa diferença. Até há uns 2 anos atrás, né, tem uma nova norma em que as empresas precisam mandar para o E-Social, que a gente chama, né, atualização de todos os cargos e salários das empresas. E o próprio sistema, ele fornece à empresa um índice, né, um gráfico que vai trazer se os salários estão igualitários ou não, de mulheres e homens, faz esse comparativo justamente com o intuito de reduzir essa disparidade salarial. Então, né, já é norma, já não, é algo que precisa ser igualitário, então a gente ainda está lutando por isso, né? Mas mesmo assim a gente sabe que não é essa maravilha toda, né? Mas eu vou voltar lá para quando você me disse que a maternidade não apareceu assim da forma expressiva como eu, por exemplo, entendia que pudesse aparecer. Porque não é raro, Mona Lisa, ouvir gestores de empresas grandes falarem, mas se a mulher engravida, eu fico 6 meses sem ela. Né? Isso existe ainda. Será que isso tem diminuído? Será que as mulheres estão parando de ter filhos para não ter que passar por isso? Por isso que eu falo, a que custo a gente está chegando, né? Nesse patamar. Exato, e esse é o conflito que a mulher passa, né? De muitas vezes eu tenho que escolher entre ter filho e dar um passo seguinte na minha carreira e crescer. Então, sempre para a mulher é um conflito muito maior fazer todas essas escolhas, assim. E embora a gente tenha e está sempre lutando para que se reduzam esses preconceitos, né? A gente ainda tem muito esses estereótipos, assim, de gênero, de, né, vai ser mãe, vai se afastar, não vai conseguir dar tanto, ter tanta produtividade. Então, a gente ainda vê isso, ainda vive isso, né? E aí, o que eu tento trazer na minha pesquisa é essa realidade que as empresas, elas precisam, e é benéfico também ter mulheres em cargos de liderança e mulheres em diversos cargos e com as habilidades de uma mulher para esses cargos, mediante o mundo que a gente tem hoje, em que as pessoas precisam ser ouvidas, precisam de atenção, precisam... a geração Z, que a gente chama também, né? E a mulher, ela tem essas habilidades por natureza, de empatia, de cuidado, de olhar, e ela não precisa
perder as suas características de mulher para exercer um cargo de liderança. Bem ao contrário, E né? ao contrário, né? São características que vão favorecer. E para a empresa vai ser benéfico. Já tem pesquisas que trazem que empresas com mulheres em cargos de liderança, elas têm um faturamento maior. Então, há benefícios. Mas ainda há o que a gente pode chamar aí de entraves, me parece, porque até pelo que a gente ouve, né? Você bem sabe que o nosso trabalho também requer uma convivência grande com pessoas. Eu me refiro à função que eu exerço, por exemplo, como jornalista, uma pessoa que tem a rua, né, como ambiente de trabalho, a convivência com muitas pessoas de diferentes setores, em diferentes contextos, todos os dias. E a gente ouve todo tipo, né, de manifestação. E ouve, por exemplo, tem que ser muito macho para exercer esse papel. Ainda tem isso, né? Ainda tem. O que isso representa na prática? Tu consegue também nos esclarecer isso? O que as pessoas querem dizer? Elas querem dizer que a mulher tem que deixar de ser mulher ou que, sei lá. Porque às vezes me soa assim, sabe? Parece que as mulheres teriam que abrir mão de todas essas qualidades que você falou para poder exercer um papel da forma como as pessoas esperam que ela faça. Exato, e é isso, e as pessoas trazem muito isso, né? Da mulher ter que sair do papel e das características de mulher para exercer uma função que exige mais, como tu trouxe o teu próprio exemplo, né? Por que não? Porque eu não sou muito mulher para exercer esse cargo. Por que não dizer assim, né? Mas é muito mulher para fazer, não. Mas tem que ser muito... Eu já ouvi isso. Tem que ser muito macho para fazer isso. Não. Justamente assim, né? Isso vem de uma cultura, claro, muito carregada, machista, de muitos anos, e que, se a gente for pensar anos atrás, a gente não podia nem estar trabalhando, a gente não tinha direitos, né? Então é algo histórico, assim, que vem carregado de tudo isso. E ainda tem muita coisa aí, a gente vai... né, justamente, eu quero com a minha pesquisa poder abrir espaço, falar sobre isso, a gente ir tirando esses preconceitos e desmistificando tudo isso, e só assim a gente consegue, talvez, né, com que ao longo dos anos a gente diga, né, precisa ser muito mulher para fazer isso ou fazer aquilo, mas ainda a nossa sociedade é carregada de muitos estereótipos que vieram ao longo do tempo, da história, a gente, mulher, foi conquistando espaço de trabalho, mas alguns resquícios ainda ficam. Né? É estrutural, não adianta. Apareceu na sua pesquisa mulheres que desistiram? Que abriram mão desses cargos em função da sobrecarga, talvez? Não cheguei a ter essa informação, assim, a gente não pesquisou, né, mais voltado a isso. Mas isso acontece, né? Pode acontecer, né? O que a gente fala da carreira da mulher hoje, o que as pesquisas estão trazendo... Eu não discuti isso na minha pesquisa, assim, né? Mas que eu li um pouco. Fala-se da carreira da mulher como carreira caleidoscópica. É um nome bem difícil, assim. Mas o caleidoscópio é um instrumento, não sei se tu conhece. Sim. Ele é como se fosse um binóculos, né? E aí, na saída da luz ali, ele vai ter vários vidrinhos coloridos, né? Com pedrinhas coloridas. E que quando tu olha, tu vai ver diferentes cores, formas geométricas, diferentes... E sempre vai ser diferente. Toda vez que tu olhar, conforme a luz, conforme as cores, vão se formando novas dimensões, assim. Então, se traz hoje a literatura, usa esse termo, assim, para falar da carreira da mulher, porque não é uma carreira linear como é a carreira do homem, né? Em que, eu tô aqui, eu vou estudar, vou crescer, e assim eu sigo. A carreira da mulher é mais ou menos esse caleidoscópio, assim, né? Onde ela vai ter várias formas geométricas diferentes, cores diferentes,
ela vai mudar. Então, em um momento eu vou focar no meu trabalho e crescer na minha carreira profissional. De repente, eu vou ter que dar uma pausa para ter um filho e a minha energia vai ser mais voltada à família, ao cuidado. E depois eu vou me reinventar e voltar ou ir para outra área de trabalho. Então, hoje se traz assim, né, que a carreira da mulher, ela é um pouco nesse formato, muitas vezes, para ela poder conciliar tudo. Mas é transformador. Antes de ser um entrave, isso é transformador, me parece, né? É uma forma positiva, assim, de olhar, né, para a carreira da mulher, de que tudo bem, né? Tudo bem se às vezes eu optar por só crescer na minha carreira, não vou ter filhos e essa vai ser o meu papel, a minha escolha. Ou daqui a pouco, não, eu vou parar aqui, vou desistir da função de liderança, como tu trouxe, né? E vou focar na minha família, eu vou querer ter filhos, eu vou cuidar da casa. Depois de um tempo eu vou voltar, vou trabalhar em outra coisa, vou ter outro propósito. Então, é uma forma também da gente talvez ser confortável, assim, né? Da gente não se cobrar em ter uma carreira linear, porque às vezes vai ser difícil dar conta disso tudo, né? Mas mesmo se desiste, às vezes é por autoconhecimento mesmo. Não, eu não é isso que eu quero, não está mais nos meus planos e tudo bem. E tudo né? bem. Pode ser, efetivamente, isso pode acontecer, né? Seja qual for, né? Independente do gênero, né? Da identificação da pessoa, enfim, isso é completamente compreensível e possível, né? E seja para quem quer, para qualquer pessoa. Nós falávamos em relação a como enfrentar, né, algumas estratégias das empresas. Isso também é importante em pequenas empresas, porque me parece que a gente fala sempre em grandes organizações. Mas se a empresa é uma empresa pequena, se é, sei lá, vou resumir, vou tentar apresentar um cenário, né? Suponhamos que é uma loja de roupa, né? Não é uma grande organização e nem uma loja de departamento, é uma pequena loja de roupa. Há como também se observar e trabalhar isso. Necessário. Sim. Para todas as organizações, assim, né? Sejam elas públicas, privadas, empresas grandes, empresas pequenas. E até um dado da minha pesquisa, que empresas de menor porte a gente teve resultados mais positivos, né? Talvez por mais flexibilidade. Se existe alguma vantagem de ser grande ou pequena ou média empresa. Na minha pesquisa, né, apareceu isso, que as empresas de pequeno e médio porte, a gente observou menos índices de risco para estresse, para burnout, melhores relações interpessoais. Claro que, né, um dado da minha pesquisa, eu encontrei alguma literatura também que complementou outras pesquisas que trouxeram isso, né? Talvez por flexibilidade, por ter mais proximidade, assim, entre as pessoas. Uma organização grande, né? Às vezes processos mais rígidos, tu tem um afastamento, né, do diretor, do gestor com o profissional. Então, foi um dado que também apareceu. Mas sim, né, tudo isso que a gente traz, né, quando eu falava antes da carreira da mulher, a gente não pode só responsabilizar a mulher por isso, né? Sim. A gente precisa que os lugares, que os espaços, que as empresas, elas também tenham esse cuidado. Assim, identifique. Se identifique, que eu possa abrir espaço para a mulher ter a oportunidade de crescer, que eu possa ter daqui a pouco horários mais flexíveis, porque ela vai ter outras demandas para realizar, ter rede de apoio. Então, é preciso que também os ambientes se adaptem a isso, né? De alguma forma, a idade apareceu como um fator que interfere, porque como a gente conversa com muitos profissionais aqui, esses tempos, até nem foi aqui no podcast, foi na Frequência. Eu conversava com o Dr. Henrique Perim, ele é médico urologista, e ele falava a respeito da hiperplasia, que acomete os homens a partir dos 45 anos. E aí há muitas manifestações de pessoas dizendo, mas é que depois dos 40 tem a menopausa. Mas não é uma exclusividade da mulher.
A idade também requer uma atenção maior dos homens, em razão, eu digo, organicamente, né? Sim, Aparece de alguma forma como um fator que interfere? A idade média da minha pesquisa é acima de 40 anos, mas a gente não encontrou nenhum específico dado assim em relação à idade da mulher, né? O que a gente encontrou foi o tempo que ela exerce a função de liderança. Que quanto mais tempo ela exerce aquela função, menos riscos ela enfrenta. Então, o que a gente pode entender, né? Que a experiência, ela é um fator interessante, né? Que vai ajudar a mulher a, ao longo do tempo, talvez lidar melhor com as demandas emocionais, lidar melhor com as relações, ela já vai conhecer as pessoas que estão ali em torno dela. Um processo de imunização. Então, se daqui a pouco alguém é líder, está sofrendo com o início da função, né, ao longo do tempo, tende a se tornar algo um pouco mais tranquilo. Assim, o melhor está por vir. Se acalmem que os primeiros desafios poderão ficar só no início, né? Que bom, né? Se realmente essa é uma tendência, isso é algo positivo. Algo mais assim que se destaca, que você acha, Mona Lisa, que seria bem importante nós falarmos por aqui, para nós concluirmos também esse nosso papo, que está muito bom, mas, enfim, sabemos que, né, existem agendas a serem cumpridas aí, não podemos ficar por muito mais tempo, infelizmente. Então, só trazendo, assim, para finalizar, um dado que a gente teve numa das análises, de que 47,7% do burnout, assim, foi explicado por questões de dificuldade de conciliação trabalho-família, né, e as demandas no trabalho, né? Então, investir nisso, né? As empresas, né? Eu tô com minha equipe, tá adoecida, como que eu evito isso, né? Eu preciso olhar para demandas de trabalho, eu preciso olhar para essa questão toda da mulher, do conflito, trabalho e família, né? Se eu tô tendo a oportunidade dela conciliar essas duas coisas, daqui a pouco eu vou ter que, né, olhar um pouco mais para isso, ter uma flexibilidade maior. Assédio não aparece aí. Assédio, a gente apareceu também, né, e justamente em organizações onde se tem, né, assédio, tem mais burnout, tem mais. Isso, tem mais dificuldade nas relações interpessoais, tá tudo interligado. É um complicador, né? Não adianta, complicador. Porque por vezes é ameaçador, me parece, e algo que coloca a mulher em patamar de, por vezes, inércia. Muitas acabam nem ao menos se falando sobre. Por medo, por receio, por vergonha. É um tema bem delicado, assim, né? E eu sempre falo assim que a gente precisa ter um canal. As organizações precisam ter um canal para olhar para isso, para falar disso. Eu só dizer, não, minha organização não tem assédio, né? Não existe, né? É porque tu tá botando embaixo do tapete aquilo que acontece, né? Infelizmente, vai acontecer. Esse canal, assim, o quê? Um profissional da psicologia, por exemplo? Uma assistência nesse sentido? Algum outro? Hoje a gente tem vários formatos. Eu posso ter... na empresa que eu trabalho, né? A gente tem psicólogas que trabalham dentro da empresa, né? E a gente faz esse acolhimento, essa escuta, não faz terapia, não faz, né, dentro da empresa, a psicologia não faz isso, mas a gente faz esse acolhimento, identifica, né, e aí tu passa por um canal que é estruturado dentro da própria organização, que tu vai definir, né, para quem que aquela informação vá para ser tomadas devidas providências, né, geralmente é mais voltado ao setor jurídico, né, compliance, essas áreas que vão analisar o que efetivamente aconteceu após ter acolhido essa pessoa que sofreu assédio, né, ter dado todo o suporte a ela e tomar as medidas cabíveis de acordo com quem cometeu, né, aquele assédio também. Então, é ter esse canal estruturado, assim, cada organização pode organizar da forma que achar melhor, né, mas existem ferramentas, existem até empresas terceiras, né, que eu contrato uma empresa terceira como canal de denúncia e o filtro é todo feito dentro daquele local e chega para a empresa.
também só a informação ali, né? Porque a gente precisa ter muito cuidado com o sigilo, com os dados, com as tratativas sobre isso. Muito legal. Nossa, teria aqui assunto para, né, muitos dias. Mas quero te agradecer. Tomara que em uma outra oportunidade nós possamos conversar talvez sobre outros assuntos, né? Porque a gente sabe que você tem uma vivência legal nesse setor corporativo. Né, que o papel do profissional da psicologia se torna cada vez mais indispensável, me parece, e eu não me refiro só ao público feminino, né, mas a todos os públicos, e a gente sabe que tem muitos assuntos, muitas pautas a serem exploradas nesse contexto. Então, quero te agradecer mais uma vez. Boa sorte na apresentação da tese, certamente vai ser um sucesso e, como eu falei, né, se tornando aí uma referência teórica, né, para tantos outros estudos que esperamos surjam aí pela frente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A gente sempre fala, desde que eu apresentei meu TCC, a minha banca me perguntou assim, e como que tu vai levar isso para o mundo, né, lá fora? Porque também o trabalho acadêmico, ele não pode ficar só lá dentro da instituição, né? Ele precisa sair para fora disso e abrir esses espaços, né, para a gente poder estar falando. É importante, assim, porque isso vai partir, a partir daí vai ter as ações, né? Então, nós estamos contribuindo com isso. Estão contribuindo, com certeza. Quem sabe daqui uns dias a gente não receba aqui o livro, né, da Mona Lisa para nós falarmos. Eu já penso em transformar em livro, porque realmente entendo a importância desse assunto e sei que, como você falou antes, né, como mulher, o quanto, por vezes, nos falta esse acolhimento. Então, acho que é por isso também que consigo observar e abstrair isso com tanta atenção. Obrigadão mesmo, Obrigada. Tá? Bem, a gente volta na semana que vem. Nós seguimos por aqui com o Saúde e Bem-Estar Podcast. Sempre um novo assunto, profissionais que se disponibilizam a estar conosco e toda quarta-feira falar a respeito de uma temática diferente por aqui. Se você não consegue acompanhar a programação ao vivo, você pode assistir em um outro momento. Todos os episódios ficam disponíveis aqui nos nossos canais digitais. Até mais!